Fala pessoal, retomando aí história antiga, tudo bem com vocês? Aula de hoje, Roma, né? Não tem como a gente pensar na contemporaneidade sem falar da cidade eterna, né? Cidade que já no mundo antigo contava com mais de 1 milhão de habitantes, né? Nós vamos ver como essa cidade cosmopolita, essa cidade universalizante, vai atrair tantas pessoas e vai se consolidar como uma das maiores potências do mundo antigo, né? É onde vai ser berço de uma civilização que vai ascender em termos culturais sobre a nossa civilização atual, né? Então nós vamos entender um pouquinho da conjuntura, como que Roma se fundou, como que Roma se desenvolveu e a partir daí todas as relações que vão se estabelecer de Roma com o mundo. Vamos lá, pessoal, eu apresento para vocês agora Roma, a cidade eterna. Pessoal, segundo a tradição, né, a mitologia, Roma foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, né? Tem até o mito que fala que os dois irmãos acabaram sendo alimentados por uma loba, né? Então essa imagem que está do lado direito aí para vocês observarem. Para quem acompanha futebol aí, é a mesma imagem que tem no escudo, né, do time italiano de o mesmo nome, do time da Roma, tá? Que traz essa imagem no escudo fazendo alusão a essa fundação mítica aí da cidade eterna. Né? Segundo relatos aí, em 21 de abril de 753 é que Roma foi fundada. Né? Rômulo assassina o irmão Remo, né, e se torna o primeiro rei de Roma. Essa é o ponto mitológico da coisa, né? O mito que se estabeleceu em torno da fundação de Roma. Mas vamos ver que a história vai dizer que houveram outros fatores aí. E nós vamos perceber que o quadro político de Roma vai se dividir em três, né? A monarquia ou a realeza, de 753 até 509 a.C., a república, de 509 a 27 a.C., e o período em que é o maior esplendor de Roma, né, em que todos fazem alusão, que é o Império Romano, né, tamanho aí, seu esplendor e sua glória, e todas as nuances, todas as conspirações, todos os assassinatos, todas as traições, né, e as enormes festas que tinham lá, digamos assim, né, para não dizer bacanal, para não dizer, né, grandes swingueiras que havia no Império Romano, e nós vamos ver como que isso se dava, e alguns imperadores gostavam muito dessa vida boêmia, digamos assim, com uma certa agitação. Isso nós vamos ver aí ao longo das nossas aulas. Esse é o território romano antes da expansão, né? Então observem aí que a cidade de Roma, né, a famosa velha bota ali, né? É, ainda é uma cidade pequena, né? E nós vamos ver a influência de vários povos ali na formação da cidade de Roma, né? Então, segundo Heródoto, né, historiador grego, Roma foi fundada pelos etruscos, né, vindos da Lídia, a partir do século 8 a.C. Latinos e sabinos, né, devido à construção de um forte, às margens do rio Tibre também vão participar desse processo de formação. Assim como houve influência também dos gauleses e dos gregos. Né? Lembrando que os gregos haviam fundado algumas colônias na região da Sicília, né, que vai ficar conhecida na história como a Magna Grécia. Tá? A monarquia romana ela vai se constituir de 7 reis, 4 latinos, né, sabinos e 3 etruscos. Né? O rei era submetido ao concílio dos anciãos, que era formado pelos patrícios. Né? O primeiro rei foi o Rômulo, né? E o último foi o Tarquínio, chamado de Tarquínio, o Soberbo. Tá? Nesse momento, era uma sociedade ainda igualitária, né, sem propriedade privada da terra, ou seja, as terras eram comunais, né, pertenciam a todos, baseada na gens, ou seja, comunidades descendentes dos descendentes reais ali, e havia os líderes das famílias, chamados pater familia, tá? Que eram autossuficientes e com certa autonomia. Tá? O crescimento populacional vai levar a vários conflitos entre esses grupos pelas melhores terras. Afinal de contas, crescia-se a população e a necessidade de se produzir mais alimentos era latente. Então, essas disputas por melhores terras, esses pater famílias, vão acabar dando origem aí a uma classe que vai ganhar bastante destaque dentro de Roma, que são chamados patrícios.
Os patrícios, então, são os descendentes diretos dos primeiros fundadores, aqueles que vão ter direito aí à posse da terra, né, dono das melhores terras, e vão compor uma elite política que vai ter e vai ser representada como membros do Senado durante o período, né, da República Romana, e que vão desempenhar um papel político extremamente importante, haja vista que vai ser a elite dominante e todas as mudanças, querendo ou não, vai passar pelos patrícios. Havia também dentro da sociedade a figura dos clientes, né? Os clientes eram homens livres, mas tinham uma certa relação de fidelidade para com os patrícios, uma forte relação, né? Era formada basicamente ali por estrangeiros e pobres, tá? Eles vão ter um apoio econômico e também jurídico por parte dos patrícios em troca de serviços prestados, né? Lembrando que essa relação clientelista aí, ela vai resultar lá na frente, né, durante o processo de ruralização da sociedade romana, na sociedade feudal, onde essa troca de interesses vai fazer com que uma classe fosse subserviente, fosse serva de outra, né? Mas isso aí a gente vai ver no momento oportuno. Havia também os plebeus. Plebeu é o famoso povão, né? A gentalha, o povão mesmo, que não tinha direito político, mas é quem engrossava as fileiras aí dentro das cidades romanas e principalmente tinham pouquíssimos direitos e sustentavam toda a estrutura funcionando, seja com trabalho, seja com pagamento de impostos. Tá? Os escravos, aqui novamente como na Grécia, eram derrotados em guerra, tá? Geralmente sem direito político e também a escravidão por dívida. Tá? Então a escravidão aqui também não vai ter uma ligação direta com a questão étnica, com a questão racial. Né? O Tarquínio foi o último rei romano, deposto, né, pelos próprios patrícios, essa elite aí, no ano de 509 a.C. Tá? E aí vai se inaugurar o período conhecido como República Romana. Tá? República vem do latim res publica, ou seja, coisa do povo, né? Aquilo que é propriamente do povo e deveria representar os interesses do povo. E aí nós vamos ver nesse quadro, né, os órgãos políticos da República Romana. De um lado, o Senado, que vai ter uma importância muito grande dentro dessa conjuntura, que vai apreciar as propostas de lei, que vai gerir as finanças, tá? Que vai fiscalizar os magistrados, que vai dirigir a política externa, ou seja, quem decidia se ia entrar em guerra, em conflito ou não, era justamente os senadores, e eles também que vão nomear os governadores das províncias. Então a maioria desses senadores aí eram patrícios. Tá? Havia também as assembleias ou os comícios, né, formada ali por outros cidadãos que elegiam os magistrados, né, e votavam também as leis que eram propostas. Tá? Em meio a tudo isso, havia a figura dos magistrados, que é como se fosse o poder executivo. Né? Poderiam ser cônsules, pretores, questores, né, censores ou os próprios governadores, lembrando que os cônsules é quem comandava o exército. E nós vamos perceber que vários cônsules aí vão ter um papel de destaque dentro da política romana, principalmente no finalzinho do período republicano. Isso nós vamos ver isso também já já. Então o período republicano aí que vai de 509 a.C. até 27 a.C., né? Então o Senado é quem vai ter uma maior abrangência, a maior autonomia aí. As magistraturas vão ter funções executivas, né? Assim como a Assembleia Centuriata, que é a Assembleia ali onde reunia os cidadãos para votar as leis e também definir as declarações de guerra juntamente com o Senado. Tá? A plebe, o povo, né, vai buscar uma série de direitos aí ao longo da história romana. Afinal de contas, era uma massa que pagavam as contas e que faziam toda a economia funcionar juntamente com os escravos e vão requerer uma série de direitos aí ao longo da história romana. Tá? E a economia, dentro dessa questão, a economia agropastoril e também o comércio de sal, principalmente no início da fundação de Roma, antes de começar o período de expansão, onde os saques ali, o domínio das outras cidades, vão ser também fonte de renda e recurso financeiro. Né? Então, nesse quadro à esquerda de vocês, está aí o papel de cada um desses elementos, né? Desde os senadores, os cavaleiros, que eram nobres ali, que se dedicavam também à defesa de Roma, os plebeus, os latinos, os estrangeiros, né? Que eram habitantes da região ali fora de Roma, tá? Assim como os libertos e os escravos. Aqui um outro quadro, só para a gente analisar em si
a questão da função de cada um, tá? Não que isso seja algo realmente que precise ser decorado, que a gente não está na fase de decorar mais, mas para a gente ter conhecimento, né? Dentro desse quadro aqui, os que vão ganhar maiores destaques aqui são os cônsules, né? Que eram os magistrados supremos, que presidiam os cultos religiosos, e também o exército. Como eu falei para vocês, vários cônsules aí vão, durante um determinado momento, assumir a dianteira do governo dentro de Roma. Assim como a figura dos tribunos da plebe, que esses sim vão ser uma conquista dos plebeus e que vão representar os direitos dessa classe diante do governo romano. Tá? Assim como os ditadores que vão aparecer vez ou outra, tá? Com a anuência do Senado, vão ter plenos poderes aí para governar Roma de acordo com a sua necessidade. Tá? E aí o que a gente percebe, pessoal? A República Romana e a democracia grega, né? A democracia grega, ela vai se preocupar com a participação política do cidadão, né? Lembrando do cidadão. Quem era o cidadão em Atenas, né? O cidadão era o homem maior de 18 anos, né? Cujos pais eram atenienses. Então, ou seja, esse grupo de cidadão, né? Independente de ser rico ou pobre, ele tinha os mesmos direitos, porque ele gozava de cidadania. Tá? Já a República Romana, que não vai se preocupar com a igualdade, haja vista que a participação política em Roma ela vai ser censitária. Por isso que o poder vai estar sempre na mão dos patrícios, porque a participação vai ser de acordo com a renda. Tá? Então, as famílias patrícias tinham direitos políticos muito mais amplos do que as famílias vindas aí da plebe. Tá? Então, por essa razão, vários embates, né, vários desgastes vão ser constituídos aí ao longo da história romana por busca de direitos. Tá? Então, essas lutas sociais vão ser decorrentes do quê? Do crescimento, né, da população e do alargamento do território. Conforme Roma conquistava, Roma saqueava, Roma se tornava cada vez mais imponente, havia uma repartição muito desigual dos espólios de guerra, ou seja, das propriedades, daquilo que se conquistava, daquilo que se saqueava. Né? Então, cada vez mais vai haver uma diferenciação entre quem era patrício e quem era plebeu. Os patrícios cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos, tanto é que muitos dos generais, né, dos exércitos romanos se tornavam homens extremamente bem-sucedidos, porque ficavam com a maioria dos espólios de guerra. Né? E essas diferenças vão acabar culminando numa revolta dos plebeus, conhecida como a Revolta do Monte Sagrado, onde os plebeus, né, vão reivindicar uma série de direitos políticos, haja vista eles representavam boa parte da estrutura que Roma precisava para se manter de pé, principalmente com o trabalho, com a questão da agricultura, né, e por essa razão vão questionar e muito esse status e vão procurar, de uma forma ou de outra, buscar mais direitos. Né? Esses conflitos aí, a partir da Revolta do Monte Sagrado, né, em 494, e vai contar com a figura do tribuno. Quem era o tribuno da plebe? Seria um plebeu, né, eleito para estar junto ao governo romano. E ele gozava de uma série de privilégios. Tá? Então aí o plebeu ele tinha uma certa imunidade, ele tinha uma certa proteção, afinal de contas ele era representante do povo. Né? Em 471, os dois plebeus passam a ser os dois tribunos passam a ser 10 tribunos que vão ser eleitos, tá? E vão passar a representar a plebe também no governo romano. 450 tem um avanço muito interessante no que diz respeito ao direito romano, que é a chamada Lei das 12 Tábuas, onde as leis passam a ser escritas. Antes as leis romanas eram consuetudinárias, ou seja, eram baseadas na tradição. Tá? Então não tinha relatos escritos e formalização. Então a lei ela variava de pessoa para pessoa, de acordo com a conveniência de quem estava sendo julgado. Em 445, a Lei Canuleia permite a união matrimonial entre patrícios e plebeus. Isso vem de graça? Lógico que não. No momento em que patrícios estão desgastados financeiramente, né, eles vão se aliar a plebeus ricos, que não tinham a grife, que não tinham o status de ser patrício, de ser nobre, tá? Mas que vão ter agora posses, vão ter uma certa riqueza, por isso vai se permitir a união entre esses grupos diferentes. As leis licínias, né, vão abolir a escravidão por dívida, né?
O acesso ao consulado e plebeus vão ter acesso também ao Estado, então vai haver uma flexibilização da participação política em Roma, né? A lei Augúnia, o acesso dos plebeus a todas as magistraturas, que até então não era possível, os cargos do executivo. Tá? A lei do plebiscito, as decisões tomadas pelos plebeus em assembleia teriam força para todo o Estado romano, ou seja, o plebeu vai se fazer ouvir e aquilo que for determinado nessas assembleias seria também validado em toda a região romana. Em 286, a lei vai equiparar patrícios e plebeus diante da lei. Então, ou seja, já vai haver aí um grande avanço ao longo da história e os plebeus cada vez mais requerendo aí direitos. Tá? Em meio a tudo isso, Roma inicia o seu processo de expansão. Né? Uma das primeiras guerras que Roma vai participar são as chamadas guerras púnicas. Né? Púnicas vem de puni, né? Que significa, né? Ou seja, a cidade de Cartago, né, abrigava ali os fenícios que haviam consolidado essa colônia, né, no norte da África, e também outras regiões, né, ao longo aí do Mediterrâneo. E aí Roma quer expandir a sua região, né, principalmente o domínio da Sicília, e os cartagineses dominavam o sul da Espanha também. Os romanos vão acabar se envolvendo num conflito com os cartagineses, que vai ficar conhecido aí como Guerras Púnicas. Em 218 a.C., né, a Segunda Guerra Púnica, Aníbal impôs inúmeras derrotas aos romanos. Mas o Aníbal ele vai cometer um erro estratégico ali. Tá? Ele não vai, de fato, esfacelar Roma como deveria. Ele não vai minguar suas forças como deveria. Tá? Os romanos vão acabar revidando e vão conquistar a Espanha e vão destruir as bases de desembarque dos fenícios. Em 202, o Aníbal acaba sendo derrotado, né, pelo Cipião africano na Batalha de Zama. Tá? Cartago é dominada e impedida de fazer guerra, tá, contra qualquer outro país, não tendo aí arsenal nenhum. Tá? E aí os romanos, querendo se vingar de todas as derrotas que foram impostas pelos cartagineses, vão acabar procurando uma justificativa para dizimar a cidade de Cartago. Tá? Vão acusá-lo de desobediência e vão tacar fogo e matar. Então que os romanos depois tinham até uma certa resistência em tomar Cartago como uma região de expansão de território, tá? Devido a esse processo aí meio que sangrento na qual foi submetida os cartagineses. Né? Mas, porém, a busca de terras férteis, né, vai fazer com que os recursos provenientes dessas conquistas diminuíssem um pouco dos problemas sociais, diminuíssem um pouco dos problemas internos. Tá? E aí, pessoal, como que os romanos tratavam quem era dominado? Isso variava muito de acordo com o processo de dominação, simples assim. Tá? Quem dava mais trabalho no processo de dominação poderia ali ser escravizado, né, ter uma punição um pouco maior, embora aqueles que colaborassem com o processo de dominação poderiam ali apenas pagar impostos e manter certa autonomia diante de Roma. Tá? Exemplo disso, por exemplo, a gente pegar a região da Palestina, né, onde figurou a figura do Cristo, era uma região de domínio romano, embora os palestinos ali naquela época tinham as suas autoridades locais, porém deviam ir os impostos aos romanos, né? Aquela célebre passagem, né, de Jesus no templo lá, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, né? Ou seja, os romanos tinham influência e muitas vezes cobravam impostos daqueles que eram dominados por eles. Tá? E aí vão anexar a Macedônia, né, norte lá da Grécia, onde figurou a figura do Alexandre, a própria Grécia, a Síria, a Palestina, já comentei com vocês, o Egito, né, inclusive parte da Península Ibérica. E aí nós vemos já bem mais entendido, e a gente percebe aí em roxinho as conquistas até 44 a.C., né, na morte do César, né, a gente vai ver isso futuramente também, e as conquistas até o fim do século III, a expansão do Império. Então observem as proporções que vai tomar dentro da Europa. Roma, que vai surgir como uma pequena cidade, né, fundada ali por dois irmãos alimentados por uma loba e que vão se transformar numa cidade cosmopolita com mais de 1 milhão de habitantes. Né? Aqui as principais consequências de Roma, né? Então a expansão territorial,
né, a formação de uma poderosa classe de comerciantes, né, grande fluxo de riquezas para Roma, enriquecendo ainda mais os patrícios, né, os pequenos e médios proprietários vão se ver refém cada vez mais dos patrícios, o êxodo rural, né, gerando uma saída do campo ali, a migração para a cidade, ao passo que a cidade se organizava, tá? Um aumento da oferta de mão de obra escrava, porque afinal de contas Roma está em franca expansão, conforme dominava-se, mais escravos vão compor as fileiras de Roma. Lembrando que uma das bases da economia romana é o escravismo, assim como Roma também vai partilhar da cultura de muitos povos e vai assimilar, né, a cultura de outros povos que eles vão dominar, inclusive na questão religiosa. Os romanos vão ter influência tanto dos gregos no primeiro momento, com todo o panteão de deuses gregos, e num segundo momento nós vamos ver também que os romanos vão ter uma influência, né, de uma religião surgida no Oriente Médio, que é o cristianismo, que vai se enraizar no Império Romano a ponto de fecundar ali uma das maiores instituições que vai nascer ali dentro, que é a Igreja Católica. E isso aí a gente vai ver nos momentos oportunos também. Tá? Nós vamos ver que vai haver uma sociedade instável politicamente, principalmente pela busca pelo poder, né? E conforme isso ia se acentuando, as disputas sociais, os conflitos sociais também vão se acentuando, haja vista, né, que as diferenças e as desigualdades são cada vez mais latentes, né? Então, nas próximas aulas, nós vamos ver a questão da República Romana, como ela se inicia, como ela se declina, até a gente permear a figura do Gaio Júlio César e a partir dali, né, com Otávio Augusto, falar também de Império Romano e tudo que circundou, todos os mitos, todas as histórias, né, aquilo de mais importante que aconteceu na história dessa magnífica cidade que se tornou um império do mundo antigo. Vejo vocês na próxima, espero vocês no fórum. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Abraço!